What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar se os brasileiros são latinos. E por que eu vou falar sobre isso? Um gringo, estadunidense, imperialista que sabe de nada? Não, eu não sou um imperialista, não. Mas enfim, você tem razão. Por que eu vou falar? Não tenho exatamente um direito de falar, mas estou falando porque eu tenho uma experiência um pouco diferente. Eu já viajei bastante na América Latina, eu já conheci várias culturas, eu já morei no Brasil. Eu cresci em um bairro que fala espanhol, desde novo, eu estava na rua, tipo, falando espanhol, meia boca, mas falando, me virava, né? Então, eu sempre tenho essa noção de diferentes culturais e eu sempre tenho o papel de intérprete, até para meus pais, vocês viram o vídeo, né? Eles falam nada de português, eu tava trollando eles em português, tem que ver, né? Engraçado, mas tipo... Mas antes de compartilhar minhas observações, vamos compartilhar pesquisa. Uma pesquisa de USP perguntou ao brasileiro se eles identificou como latinos. Somente 4% se identificaram como latinos. Belcor deve ser porque ele é um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem família importante. 79% se identificou como brasileiro e 3% de cidadão do mundo. Né? Essa parte faz sentido porque quando você assiste a notícia no Brasil, eles falam muito sobre Estados Unidos e Europa. Parece que tem fronteira com os Estados Unidos e Europa. Ele quase nunca fala sobre os outros países na região, além de Venezuela agora. Quando perguntaram os outros países na região, 43% se identificaram como latinos. So, isso é a grande diferença. Claro que mesmo os outros países preferem se identificar como argentino primeiro e depois latino. Acho que a Argentina também tem um pouco esse... Eles também olham mais para a Europa do que os outros países. Mas Colômbia, por exemplo, quando eu estava em Colômbia, a notícia, eles falam sobre os outros países. Eles falam mais sobre o que está rolando nos países do vizinho. O Brasil nem tanto. A principal diferença, isso parece óbvio, mas é claro, é português, né? É português. Brasileiros falam português. Brasileiro tem orgulho de falar português. Eu acho que a coisa mais importante que une o Brasil é português. Talvez isso é farofa, porque eu nunca vi outro país comendo farofa. É o principal da identidade brasileira. E espanhol é o principal dos outros países na região. Mesmo que tem cultura muito diferente na República Dominicana e Uruguai, as dois falam espanhol. Mesmo que eles não entendem 100% da cultura dos outros, eles falam espanhol. Eles têm facilidade de se comunicar. Também a cultura, os outros países compartilham mais sua cultura. Claro que tem traços ibéricos, né? As duas foram colonizadas pelos países ibéricos, Espanha e Portugal. Mas também a colonização foi diferente, né? Portugal estava lá mais para plantar cana e a Espanha estava mais para tirar ouro. Independência também bem diferente. Teve guerras entre a coroa de Espanha e as colônias. O Brasil Dom Pedro só falava, eu fico. Quando você olha para a música, que é a música que domina o mundo agora? Relaxa, não é funk, é reggaeton. Em qualquer país da América Latina, toca reggaeton. Se você vai para Malta, é uma ilha que fica no meio do Mediterrâneo, escuta reggaeton. Se você vai para um balado na Roma, vai escutar reggaeton. É só que no Brasil você não escuta reggaeton. Dificilmente você vai escutar reggaeton. Eu sei que tem alguém em casa escutando Maluma agora. Ah, Tim, eu escuto reggaeton. Você pode escutar, né? Mas não é comum. As estrelas da América Latina, os países que falam espanhol, não são tão conhecidos no Brasil. E também o contrário é verdade. Tipo, se eu falo sobre Safadão, Anitta ou Kevinho, não muitas pessoas sabem quem é. Até quando eles fizeram essa música, Você Partiu Meu Coração, Maluma fez outra razão. É muito brasileiro não sabe que ele fez essa música. E os outros latinos não sabem que essa música veio do Brasil. E tem mais views, estourou mais com a versão do Maluma do que a versão original. Outro tipo de música, cumbia. Cumbia começou na Colômbia, agora está em várias partes, é muito forte na Argentina. Talvez você escutou na praia, quando ele está de férias lá no Rio. Beso de mi boca, não foram suficiente para tu quedar... Desculpa. Mas enfim, eles compartilham muitos aspectos culturais. Brasil não. Brasil tem identidade única. Brasil é um mundo. Brasil não é para os iniciantes. Tipo, eu estava explicando o Brasil para meus amigos de Los Gringos TV. Um grupo que eu faço parte desse grupo. Todos representam países diferentes. É difícil explicar o Brasil para quem não conhece de fato. 4 dias de férias não é bastante para conhecer mesmo. Você tem que passar muito tempo para começar a entender a cabeça brasileira. Entender a cultura brasileira. Porque não é igual às outras culturas. E também não quero diminuir a importância das culturas dele. Tipo, eles também têm
culturas distintas das outras. E não é que Brasil tem cultura única e o resto tem sombrero e taco. Não, isso é um pensamento bem burro. Todos os países têm semelhanças e todos os países têm diferenças que são muito importantes da identidade deles. Você pode escolher as palavras que se definem. Não deixa outra pessoa se definir. Eu sou um gringo que se acha brasileiro, pô. Se você gosta de se identificar como latino, muito bem. Se você prefere brasileiro, muito bem. Se você prefere carioca, caipira, mineiro, paulista, gaúcha, nordestino, seja lá que for. Eu pessoalmente gosto do termo americano. Eu sei que algumas pessoas não... você não pode falar americano porque todos somos americanos. Eu não nego isso. Eu só prefiro falar americano porque é mais fácil falar. Eu não gosto de falar estadunidense. Eu não gosto de falar isso. Então, eu vou escolher aceita que tô menos. Para um mundo melhor, a gente deve melhorar o conhecimento de nossos vizinhos. Eu amo o Brasil. Eu amo os vizinhos também, né? Eu amo meu país. Eu acho que você pode amar sem limites. Não fale isso para sua namorada, mas tudo bem. Até mais. Peace!